Bom dia, meus alunos. Tudo bem com vocês? Bom, olha, hoje nós vamos iniciar aí as atividades do segundo ano, segunda semana, PET volume 2. Quero lembrar vocês, tem muitos alunos não entregando as atividades em dia. Gente, agora é diferente, esse ano é diferente. Primeiro bimestre já fechou. Segundo bimestre nós começamos a semana passada. Então tratem de fazer as atividades e entregar no período certo. Vocês podem postar no WhatsApp para mim, no PV, ou no Classroom, tá certo? Não tem problema. As atividades eu estou postando tanto no grupo de física do WhatsApp, quanto no Classroom, tá bom? Então vamos ficar atentos a isso aí. Bom, olha, hoje nós vamos começar a dilatação térmica dos sólidos. O que é dilatação térmica dos sólidos? Olha, uma das causas, né, um dos efeitos que provocam essa dilatação térmica dos sólidos é a variação de temperatura. Então gravem bem isso. A variação de temperatura é que é responsável, né, pela dilatação dos sólidos. Então pode haver ali um aumento nas dimensões. Se a temperatura aumentar, pode ter um aumento nas dimensões. Se a temperatura diminuir, pode ter uma redução nas dimensões. Então, o que provoca a dilatação dos sólidos é a variação de temperatura. Então, isso aqui, a causa é a variação de temperatura. Muito importante. Gente, essa variação, ela é muito pequena, mas ela existe, tá certo? E ela existe em 3 dimensões. Olha, tem a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Olha, a linear é uma dilatação no comprimento. Então, é uma dimensão. A superficial é uma dilatação da área. Então, vai ter um aumento ali de 2 dimensões. E a volumétrica é uma dilatação do volume. Então, tem ali uma dilatação em 3 dimensões. Nós vamos estudar detalhadamente cada uma delas. A linear, superficial e a volumétrica, ok? Bom, gente, vamos ver aqui sobre a dilatação linear. Bom, dilatação linear, a gente já sabe que é uma variação do comprimento. A dilatação linear é dada por ΔL. Esse ΔL quer dizer uma variação do comprimento final e o comprimento inicial. Lembre-se que esse delta na física representa uma diferença. A dilatação linear, ela é dada por essa relação aqui, olha. Preste atenção, ó. A dilatação linear depende do comprimento inicial da barra, do material com que ela é feito e da variação de temperatura. Então, olha, vamos prestar atenção aqui. A dilatação linear, a variação do comprimento, depende do comprimento inicial, depende do material com que é feito, certo? Então, depende do coeficiente de dilatação e depende da variação de temperatura. A dilatação linear, ela ocorre em fios, cabos e barras. Porque, olha, fio você vai medir o comprimento, cabo você vai medir o comprimento, barra também você vai medir o comprimento. Então, ocorre em fios, cabos e barras. Um exemplo aqui para vocês, olha. Eu tenho aqui uma barra de comprimento inicial. Isso aqui é uma barra, certo? Uma barra, um fio de comprimento inicial L0. Está uma temperatura inicial T0, certo?
Variando a temperatura, sendo a temperatura final maior que a temperatura inicial, isso implica que vai ocorrer uma dilatação nessa barra. Olha, ela sofre um aumento no seu comprimento. Esse pedacinho aqui, olha, é a dilatação sofrida devido à variação de temperatura. Gente, é muito pequena essa dilatação, mas ela é importante. Aí na apostila de vocês, tem aí, olha, está tudo relacionado aí direitinho e mostra aí essas aplicações. O importante vocês saberem aqui é que os sólidos, ao sofrer variação de temperatura, ele pode sofrer dilatação térmica. Tira um print disso aí, para vocês anotarem no caderno de vocês, tá bom? Certinho? Bom, gente, vamos falar aqui sobre o coeficiente de dilatação linear. Porque vocês entendendo esse aqui, vocês vão entender os outros também, tá certo? O coeficiente de dilatação linear, ele é representado pela letra grega alfa e é o aumento em uma dimensão. Uma dimensão, tá certo? Bom, o coeficiente, olha, pela relação, variação do comprimento é diretamente proporcional ao comprimento inicial, ao coeficiente de dilatação e à variação de temperatura. Nós temos aqui que o coeficiente vai ser dado. Olha, isolando aqui, passa esses dois que estão multiplicando, dividindo ΔL. A variação do comprimento, dividido pelo comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Como as unidades aqui, olha, do comprimento, da variação do comprimento e do comprimento inicial é a mesma, então corta, sobra aqui o coeficiente, a unidade dele é o inverso do grau Celsius. Mas aí a gente escreve graus Celsius menos 1. Essa é a unidade do coeficiente de dilatação linear, tá certo? De qualquer coeficiente, né? Bom, aqui eu tenho o seguinte, olha, eu tenho uma barra de ferro de 1 metro de comprimento, certo? Sofre uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Qual vai ser a dilatação sofrida por essa barra de ferro? Gente, pelo coeficiente, olha lá o coeficiente de dilatação do ferro. 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Então, olha, para uma variação de temperatura de 1 grau Celsius e uma barra de comprimento igual a 1 metro, olha qual vai ser a dilatação. 12 vezes 10 a menos 6 do comprimento inicial. Então, olha, vai ser 0,00012 metros. Então, olha, o que vai dilatar ali, gente? Se eu transformar em milímetros, vai ficar 0,012 milímetros. 12 milímetros. Ó, milímetros já é pequeno, tá certo? E dilatar aqui, olha, 1/100º do milímetro, né? É muito pouco também. Então, o coeficiente aqui, ele indica quanto que vai dilatar para cada unidade de comprimento e cada unidade de variação de temperatura, tá certo? Entenderam, gente? Maior comprimento, maior variação de temperatura. Maior dilatação, desculpa. Maior comprimento inicial, maior vai ser a dilatação. Maior variação de temperatura, maior vai ser a dilatação. Se você multiplicar aqui por 10, vamos supor que variou a temperatura de 10 graus Celsius. Olha, vai variar aqui também, né? Já vai passar para quanto? Para 12 milímetros. Entenderam? Então, à medida que for aumentando a temperatura, aumentando o comprimento inicial, aumenta a dilatação sofrida pelo corpo. Correto, gente? Bom,
Vou explicar mais aqui. Olha, o vidro Pirex e o vidro comum. Qual que dilata mais? Olha, tá aqui o coeficiente do vidro comum e do vidro Pirex. Coeficiente de dilatação do vidro comum maior que o coeficiente de dilatação do vidro Pirex. Se ambos sofrerem a mesma variação de temperatura, qual que vai dilatar mais? O que tem maior coeficiente de dilatação. Certinho, gente? Olha aqui, ó. O vidro comum é 9 vezes 10 a menos 6. O vidro Pirex, 3,2 vezes 10 a menos 6. Tá certo? Por isso que nós usamos o vidro Pirex para assar alguma coisa, né? Para levar ao forno, porque o coeficiente de dilatação dele suporta mais a variação de temperatura. Ele tem um baixo coeficiente de dilatação, suporta mais a variação de temperatura e dilata menos. Guardou isso que eu falei? Se não guardou, volta atrás, olha, né? Dá uma esquematizada nisso aí. Menor coeficiente de dilatação, maior resistência aos choques térmicos, menos ele vai dilatar. Tá certo, gente? Guardem isso, importante.